vão ficar sem internet também. Ei, gente, graça e paz. Deixa eu ajeitar aqui, porque... tá. Se cair a internet... Deixa eu ver quem é que tá por aí. Deixa eu ver se tem alguém ao vivo aí comigo. Pronto. Graça e paz, irmãos e irmãs. Boa noite. Vou tirar essa máscara só por 1 minuto. Faltam 4 minutos para as 8 horas, né, nesse dia. E nós vamos iniciar aí o nosso estudo. Vou deixar ao vivo, não tem jeito, eu não resisto. E aí tu grava do teu, pode ser? Para o YouTube. Sejam bem-vindos, pessoal que tá curtindo aí. Eu tô vendo algumas irmãs. A gente vai iniciar o estudo. O estudo de hoje tem toda uma conotação. Muito obrigado, viu? Você que fica aí online. É muito bom ter você comigo aqui. Uma experiência muito boa, tá? Agradecer a Deus pela sua vida, viu? Jéssica Maria, Tereza Cassiano, paz do Senhor. Eu quis entrar alguns minutos antes para a gente poder conversar com os irmãos, né? Eu vou usar o celular mais ou menos nessa região aqui. Precisava de alguma coisa para colocar esse celular em pé. Ô, Janaína, traz essa caixa de máscara para mim, por favor. Fátima Ruda, paz do Senhor, Fátima. Deus abençoe, boa noite, glória a Deus. Se você está me assistindo, me acompanhando aí, quero te dar as boas-vindas. Você se sinta animado pelo Senhor Jesus. Eu acho que essa não vai segurar, não. Mas dizer a você que você é muito bem-vindo, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar o celular assim. O bom de participar ao vivo, né? Que as pessoas têm essa condição de interagir com a gente. Mas eu quero dizer a você que eu vou parar de fazer live, tá bom? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos só gravar. Me ajuda aqui, João. Que peleja. Hoje tá uma peleja aqui. Não, chega esse pra cá. Aí. Aqui. Bota ele aqui. Pronto. Que bom. Nós vamos parar de gravar live, tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos gravar os vídeos dos estudos e vamos fazer isso só pelo YouTube. Então eu vou gravar os estudos e subir no YouTube. Demora um pouquinho, mas é melhor e aí você pode acompanhar a gente pelo YouTube. Eu vou divulgar o link do YouTube na página. O João vai me ajudar a fazer isso, né, João? O João vai me ajudar a fazer isso. Nós vamos colocar o link do YouTube na página. Não é ao vivo no YouTube. Só vai estar disponível provavelmente amanhã o estudo. Aí hoje eu vou ficar com vocês aqui, com o pessoal da igreja e também gravando para o YouTube. Tá bom? Hoje, mas nas próximas vezes nós não vamos poder fazer isso. Porque eu não dou conta, é muita câmera. Mentira. São 2 celulares só, olha aí, ó. O João tá ali atrás. Os irmãos temos uma árabe africana que são por aqui nesse processo, tá bom? Fátima, Leandro, Arthur, boa noite, querido Leandro, a paz do Senhor. Deus abençoe a vida dos irmãos. Vou colocar aqui, ó. Isso. Você que está em casa aí, agradeça a Deus pela vida, né? Que Ele te deu. Era bom se a gente tivesse condição de botar ao vivo ali também o celular aí nessa região, mas não vai ter como colocar meu celular aí. Vamos lá então? Hoje nós vamos estudar sobre nossa terceira lição do trimestre, né? E a terceira lição do trimestre tem como tema a imanência e a transcendência de Deus. Então, vou repetir, o tema hoje é imanência e transcendência da pessoa de Deus. Quem escreveu sobre isso foi o pastor Aparecido Alciso Maglílio, provavelmente do interior de São Paulo. Trabalha
para as editoras batistas independentes. Nós ainda na expectativa de recebermos a revista, não recebemos, mas a gente disponibiliza depois para você uma cópia PDF. Caso você queira, você vai mandar uma mensagem, automaticamente o YouTube vai mandar, a página do Facebook vai mandar uma mensagem com você com o número do meu WhatsApp. E aí você me escreve: pastor, tem condições do senhor me mandar via PDF? Eu vou dizer para você que tem sim condição de eu mandar por PDF, tá bom? Deixa eu ver aqui quem é que mais entrou. Lúcia Amaral, paz do Senhor Jesus, Lúcia Amaral. Deus abençoe também o Maicon Dutra. Vamos, terra! Glória! Vamos sim, porque Deus é bom, o diabo não presta. E eu tô no processo para me tornar uma pessoa melhor. Eu não sei, João, eu acho que seria interessante talvez tu virar a câmera nessa direção aqui, porque eu vou ficar aqui, ó. Okay. Né? Que senão eu vou ter que ficar aqui, ali, é tenso. Mas você que está em casa, vai acompanhar o estudo, 8 horas e 1 minuto. Você também que está na igreja e vai acompanhar o estudo daqui. Você que está no YouTube, vai abrir a sua Bíblia no Salmo 34. Não iniciei ainda, pode iniciar? É porque eu estava conversando com o Facebook e tal. Tá bom, pode iniciar. Salmo 34. Você que está em casa no YouTube, seja muito bem-vindo a mais uma rodada de estudo bíblico da Igreja Batista Filadélfia, em Petrópolis. Ministério Sim. Ministério Sim, com C, quer dizer uma casa que é a igreja, com uma missão. Você é muito bem-vindo no nosso meio nessa oportunidade. Tá bom? Glória a Deus. Agora eu não vou mais falar com os irmãos, viu? Vou fazer oração no final. Os irmãos do Facebook e também os irmãos do YouTube. Então, se você deseja estar conosco, tá bom? Você vai aí acompanhar via Facebook e também YouTube. Salmo 34, versículo 7. Aleluia. Alguém pode ler para mim? Janaína, passa para o lado de cá, porque aí eu consigo que a Janaína lê nos textos, eu não perco muito tempo abrindo a Bíblia, né? E aí dá condição da gente gravar de uma forma mais rápida. Tô vendo o Maicon Dutra é o Terra, né? Da Fernanda. Deus abençoe, Maicon, em nome de Jesus. Salmo 34, 7. Você já abriu sua Bíblia? Salmo 34, capítulo de número 34, versículo 7 diz: Anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É isso que está escrito aí? Pronto. Nós vamos introduzir então o estudo dessa noite para os irmãos que estão em casa, que não puderam vir, e também para o pessoal do YouTube. Afirmamos que Deus criou todas as coisas e que Ele está presente em toda a sua obra. Deixa eu só baixar aqui, porque tá... O fundo musical tá alto. Aí. Glória a Deus. Toda vez que eu mexer aqui, essa luz do coisa vai realmente apagar. Vamos lá? Vamos avançar? Então, afirmamos isso. Ele é distinto de sua criação, tendo uma existência pessoal, independente da criação. Mesmo em se tratando do ser humano, Deus é totalmente outro. Quando nós falamos da presença de Deus em tudo que Ele criou, estamos falando de sua imanência, a criação. Quando falamos da sua grandeza, até mesmo muito maior e além das coisas criadas, estamos falando de sua transcendência. Nesse sentido, Ele é distinto do que criou, né? Então, se Ele é distinto do que criou, Deus não poderia ser uma árvore, né? Deus não poderia ser uma árvore, Deus não poderia ser uma cachoeira, Deus não poderia ser o que mais? Uma pedra, Deus não poderia ser, porque Ele transcende o que Ele criou, né? O Criador, por isso é Criador, a palavra diz. Se Ele é Criador, tudo que sai dele é, né, essa imanência de Deus, tudo que se transcende a Ele.
Então é por isso que nós cristãos não acreditamos que Deus é árvore. Existem culturas e religiões que adoram a árvore, adoram o sol, né, como Deus. Mas Deus não é o sol. Deus não é a árvore. Por quê? Porque ele transcende essas coisas, né? Ele é criador do sol, criador da árvore, criador da natureza. Então, isso é muito importante para a gente que está assistindo, porque existe uma dificuldade que nós temos de entender isso. Algumas pessoas acham o sol tão maravilhoso que faz dele um Deus, né? E faz rios virar Deus, mas Deus transcende sua criação, tá bom? É sobre isso que vamos falar nessa noite. Agora, irmãos, o que é imanência, né? O que é imanência, né? Imanência é a essência, né? A essência do interior, é o contraste com a existência, né? Então, quando fala de imanência, fala daquilo que flui de dentro, né? Então, nós estamos falando da imanência de Deus e transcendência. O que é transcendência? Que transcende, né? É aquilo que transcende, superior, né? Então, Deus é superior ao sol, Deus é superior ao ar, à estrela, Deus é superior à lua, que tem gente que adora a lua como Deus, né? Deus transcende a lua, Deus transcende o sol. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Dando boas-vindas aí para o Michel, né? Michel Kapler é minha ovelha. Também o Léo Mari Nunes, Deus abençoe a vida dos irmãos que estão acompanhando a gente ao vivo. Quero lembrar os irmãos que eu vou divulgar o link do YouTube para você acompanhar só pelo YouTube. Na semana que vem a gente vai gravar e só deixar pelo YouTube, tá bom? Porque fica difícil de eu falar aqui nessa câmera e também olhar lá na outra câmera. Então vamos avançar aí no estudo da transcendência e emanência de Deus. Deus não é árvore, Deus não é nada disso, ele transcende o que criou, amém? O Deus imanente, Salmo 19:1 diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Jeremias 23:24 diz, mostra que ninguém se esconde de Deus. Porventura não encho eu os céus e a terra? Eu vou dar uma pausa aqui para dizer do Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Isso é um recado para você e também você que crê, mas que quer que alguém creia em Deus, convida essa pessoa para olhar a criação. O Salmo 19:1 diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento, tudo que é firme, a terra firme, anuncia as obras das suas mãos. Então você que tem dificuldade de entender Deus, de crer em Deus, né? Às vezes nós temos dificuldade de crer em Deus, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade de acreditar em Deus. Mas é só você olhar os céus, porque eles declaram a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras da mão de Deus. Então você quer ver Deus, você olha para a criação, para toda a criação e a funcionalidade da criação. Você vai ver Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Porventura não encho eu os céus e a terra? Quer dizer, Deus é maravilhoso. Ele tem esse poder de encher toda a terra. Deus está agindo no mundo em geral e pode usar qualquer ser humano, conforme o texto inspirativo de Gênesis, em que ele se comunica com Agar, dando-lhe um filho ao qual deu o nome de Ismael. Dele saiu numerosas nações que sempre se opuseram à geração de Abraão. A nação de Israel escolhida para, através dela, o Deus transcendente se revelar ao mundo inteiro. Deus pode usar organizações humanas para beneficiar o mundo. Usa práticas... que era tão bom se funcionasse. Usa práticas onde eu parei. Um dia eu vou ter um mousezinho melhor. Esse mouse me trai, irmãos. O mouse me trai, é uma prova. Ele pode usar organizações humanas para beneficiar o mundo.
usa práticas medicinais e todo tipo de técnica científica para o bem da humanidade, embora muitas vezes o homem use isso como um aparato para destruir. Deus se revela na natureza disponível para os seres humanos, embora esse tipo de revelação natural não leve alguém à salvação. Então nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de revelação da pessoa de Deus. Deus se revela através das coisas que existem no mundo, das plantas, da ciência. Deus se revela. Quem dá conhecimento ao homem é Deus. Quem permite o homem descobrir as coisas é Deus. E nós somos imagem e semelhança de Deus, temos esse DNA de Deus, de cocriar com Deus. Preste muita atenção nisso, porque isso desmistifica muita coisa, né? Então, assim, o fator de Deus se revelar através da criação, de plantas medicinais, da medicina, não significa que Deus está se revelando como Salvador, mas como Deus, como pessoa que criou todas as coisas. Amém? Embora esse tipo de revelação natural não leve para a salvação. Costuma-se chamar esse tipo de revelação geral. Nós, teólogos, chamamos a revelação geral de Deus, né? Uma maneira, né? Nós vivemos um país, que é o Brasil, é um país cristão, né? Em sua grande parte, as pessoas acreditam que Deus existe e que Ele é criador de todas as coisas. Aleluia. Paulo, falando no Areópago, em Atenas, fez referência ao Deus desconhecido. Lá em Atos, capítulo de número 17, 22, você vai ver Paulo falando para um povo que tinha adoração a vários deuses. Vou te dar o texto. Atos, para quem está aqui, para quem está em casa também e no YouTube. Atos 17, do 22 ao 31. Você vai ver que eles tinham altares a vários deuses, mas também tinha um altar lá e tinha um nome, ao Deus desconhecido. Então Paulo, né, vai fazer referência ao Deus desconhecido, homenageado em um dos altares local. Esse que honrais sem conhecer, Paulo vai dizer, é o que eu vos anuncio. Também faz referência a um poeta grego. Somos também sua geração. Paulo ainda afirma em seu discurso para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não estando longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Versículo 27, versículo 28. Nessas palavras, o apóstolo Paulo fala da ação de Deus em todos os seres humanos, embora para receber a salvação todos precisem entrar em contato com Deus transcendente através de Jesus. Para a salvação da sua alma, você precisa ter contato com Jesus. Mas para a revelação de Deus, basta você olhar ao entorno e você vai ver que Deus existe, que Ele é real. E por isso eu não sou ateu. Por isso nós cristãos não somos ateus ou ateias, né? Existem pessoas que dizem, eu sou ateu, eu não acredito que Deus existe. Beleza, é um direito seu. Mas se você olhar em torno, você vai ver que a criação revela esse Deus, que é essa emanência de Deus, e também esse Deus que transcende a sua criação. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Maravilhoso, né? O estudo que desafia a gente a entender esse Deus que quer se revelar. Também o Deus transcendente. A transcendência quer dizer que vai além do mundo perceptível e natural. Isaías 55, 8 e 9 afirma, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os pensamentos do homem, e os caminhos de Deus mais altos que os caminhos do homem. Então, irmãos, é maravilhoso, porque esse Deus vai além do natural. E aí um chamamento para você entender também as coisas espirituais.
que se Deus se revelasse em sua totalidade, nós teríamos dificuldade para entender por que, que a água doce corre para o mar. Não importa. Aonde você abrir uma água, ela tem tendência a correr para o mar. Os rios correm para o mar. Por que, que as águas do oceano todas são salgadas e não doces? São perguntas que a gente começa, se você tentar entender isso, você pira. E pira por quê? Porque Deus, ele transcende a sua criação. Ele vai além daquilo que ele criou. Eu estou aqui filmando, gravando e olhando para os irmãos. Você olha para um ser humano, é uma junção de coisas espetaculares, né? Que é o respirar, o olho, o falar, o cabelo, a boca, o gosto, né? Tem gente que gosta de coisas mais doces, tem gente que gosta de coisas mais salgadas. Então, assim, a complexidade de um ser humano, né? Que é vista até mesmo nessa questão do coronavírus, nesses dias, e que algumas pessoas manifestam, outras não. Algumas adoecem, outras não. Algumas morrem, outras não. Essa complexidade a gente não tem como entender. E se a gente buscar entender, a gente fica louco. Isso é um segredo de Deus. E também revela a transcendência desse Deus que é grande, né? Desse Deus que é grande. Então, é importante que você saiba que Deus vai além daquilo que criou. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, também são os meus caminhos. Isaías tem uma visão do Deus transcendente. E ele vai dizer: eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Isaías 6. Né? A visão foi no templo. Mas as portas vão ver a visão de Isaías, capítulo 6. E a casa se enche de fumaça. E o profeta vai se sentir um pecador diante de um pecador diante de um Deus santo, um Deus poderoso. Então, essa é uma coisa muito maravilhosa. Porque tem duas coisas acontecendo aqui. A primeira, você chega diante de um Deus que transcende sua criação. Você chega diante de um Deus que transcende sua criação. Você vai e você pode se endurecer e dizer assim: eu não estou entendendo. E porque eu não estou entendendo, eu fecho meu coração. Eu não estou entendendo. E porque eu não estou entendendo, eu fecho meu coração. Ou você também fala assim: não, eu não estou entendendo porque eu sou um miserável ser humano, com limitações, né? Como qualquer outro ser humano. Então tem dois caminhos para você tomar diante da transcendência de Deus. Ou você endurece o coração, porque você não está entendendo. Eu não estou entendendo. Aliás, irmãos, vou abrir aqui um parênteses para dizer: nós não entendemos esse movimento do coronavírus, né? Ontem nós perdemos um pastor aqui na nossa cidade, muito querido esse pastor Damião, né? E a gente não entende porque, né, as pessoas que nós amamos estão indo embora, estão morrendo, enfim. Mas a gente precisa deixar o nosso coração acessível. Por quê? Porque Deus não tem obrigação de explicar tudo que Ele faz para nós. Então, diante da transcendência de Deus, nós podemos endurecer e nós podemos também se render. Isaías se rende. Ele vê o Senhor num alto e sublime trono. E ele faz o quê? Ai de mim que sou pecador. Ai de mim que sou pecador. Agora tem gente que não, que se depara com a transcendência de Deus, a grandeza de Deus. O que ela vai fazer? Ela vai endurecer. Né? Porque ela acha que o mundo tem que girar em torno dela. E nessa noite, vou abrir aqui um parênteses para dizer: o mundo não gira em torno de você, nem em torno de mim. O mundo não gira em torno de ninguém. E Deus também não está à nossa disposição para nos servir. Na verdade, nós é que somos servos de Deus. E a Ele seja a glória nessa noite. Não está gravando, né? Deu pau no teu celular? Eu acho que é a tomada, tá? Vê aí se consegue botar para carregar. Deixa ele carregar um pouco, daqui a pouco liga. Deu pau na gravação, mas vai estar disponível aqui no YouTube. Vamos avançando. O profeta teve uma visão de Deus, mas não Deus direta e pessoalmente.
Vemos pela Bíblia que Deus é o Deus que habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver. 1 Timóteo 1,6. Alguém pode ler? Rapidinho tem que ser. Alguém tem que ser bem de flash. Para mim aí. Abre aí. 1 Timóteo 6,16. Vai. 6,16? Lê para mim, por favor. Aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Ao Deus que habita em luz inacessível. 1 Timóteo 6,16. O Deus que habita em luz inacessível. Quer dizer, esse Deus, se habita numa luz inacessível, a gente não consegue acessar ele pessoalmente, né? Embora o texto bíblico diga que Deus falava com Moisés face a face. Êxodo 33:11. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Deus está usando aqui uma ovelha para trazer uma aguinha. É a minha água, tá ótimo. Que delícia. Oh, glória a Deus. Então, outros textos bíblicos, como Êxodo 33:11, vai dizer que Moisés falava com Deus face a face. Mas a gente sabe que não é face a face, porque ninguém viu Deus e permaneceu vivo, né? Ninguém viu Deus e permaneceu vivo, apesar de que a experiência de Moisés diz que ele vê Deus de costas, né? Vê Deus de costas. A ele não foi permitido ver a face de Deus. Quando pediu isso, Êxodo 33:18. A resposta que Deus deu a ele foi: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum vai ver minha face e ficar vivo. Deus permite Moisés vê-lo apenas pelas costas, né? E a gente conhece esse texto. A revelação do Deus transcendente, ponto 3. Já vimos que os atributos, as qualificações de Deus são manifestos pela natureza, permitindo que todos os seres humanos tenham um certo conhecimento a respeito de Deus. Você grava isso, alguém grava isso. Alguém grava isso que eu estou falando. Por quê? Porque Deus, mesmo sem você vir a uma igreja, mesmo sem você levantar a mão e aceitar Jesus, Deus se revela. Deus se revela através da sua criação. Através da criação de Deus, ele se revela. O ar que você respira, né? Aquela junção química duas moléculas de oxigênio, né? Como é? É CO2 não. É CH2 ou C2, enfim. Não importa. A composição química da água, a composição química do ar, a composição química das coisas revela a pessoa de Deus. E se você não tem entendimento como eu da área química, basta você olhar o céu. Chove na hora certa, faz sol na hora certa, faz calor na hora certa, faz frio na hora certa. A plantação depende da mudança climática, né? Tudo num processo. Ainda hoje eu estava pensando, se nasce, cresce, vive e morre, um ciclo que ninguém muda. Então você vê que tem alguém por trás de tudo isso, que é quem é Deus. É só Deus e mais ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Aí o ônibus subindo aqui. Vizinho aqui da rua. Nós somos vizinhos da rua onde o ônibus sobe. Então dá esse barulho. E esse é um dos motivos, às vezes, de eu querer gravar lá dentro. Então, Deus se manifesta através da natureza, né? Para que os seres humanos tenham, no mínimo, um pouco de conhecimento dele, do Deus imanente na natureza, que é a revelação geral.
Agora vamos ver o Deus transcendente que também se revelou através da revelação especial que está registrada nas Escrituras e também no Antigo e no Novo Testamento. Alguém está falando? Michel está falando. Glória, glória. Paulo Vinícius Araújo. CO2. Carbono. H2O. Obrigado. É isso. Muito bom, Paulo. Obrigado. Paulo Vinícius, Deus abençoe. Muito obrigado. Mas o que importa é que saber que Deus se revela através da criação. E agora nós vamos ver esse Deus se revelando através da revelação especial que é registrada no Novo e no Velho Testamento. O que é o Novo e o Velho Testamento? A Bíblia, a minha está segurando ali. Me empresta a tua Bíblia, Janaína. A Bíblia, ela é um livro que contém 66 livros. Eu falei isso para um rapaz aqui que está vindo na nossa igreja. Dei a ele, Jean o nome dele, né? Dei a ele uma Bíblia e também ao o neto do Cidinho. Como é o nome do neto do Cidinho? O Breno. Dei uma Bíblia para ele. Falei, isso aqui tem 66 livros e expliquei a ele os livros, capítulos, Novo e Velho Testamento. E quando nós falamos de Novo e Velho Testamento, nós estamos falando de Velha Aliança e Nova Aliança. A Bíblia inteira vai girar em torno da revelação de Deus, da revelação de quem Deus é. A Bíblia inteira vai fazer isso. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar aqui, 8:27. Pedro diz que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, né? O apóstolo Pedro, mas foi inspirada pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, Deus se manifestou. Antes da queda, ele se comunicava com Adão. Depois ele continuou falando ao ser humano, como por exemplo, falou com Noé, falou com Abraão, falou com demais patriarcas. Se você for ler a Bíblia, você vai ver Deus falando com os homens, né? Volta e meia Deus se levantava para falar com os patriarcas, falou com Moisés, falou com Josué, né? Com os juízes, com os reis. No tempo dos reis começa a grande comunicação através dos profetas. E assim a revelação de Deus prossegue. O escritor aos Hebreus caracteriza bem a fala de Deus no capítulo 1, versículo 1 de Hebreus. Diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, também a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, o Deus que quer revelar, o Deus que quer se manifestar. Isso é uma coisa muito importante para a gente entender, porque tem gente que acredita que Deus não gosta de se revelar. E fica atrás do profeta. Parece que Deus é um Deus do segredo, o Deus do secreto, o Deus que quer estar escondido. Mas não é isso que a gente vê na Bíblia. A Bíblia diz que todo dia, no final do dia, na viração do dia para a noite, entre 5 e 6 da tarde, Deus vinha se encontrar com Adão. E ele vinha bater papo com Adão. Você imagina o que Deus vinha fazer com Adão? O que você acha que Deus vinha fazer com Adão? Me diz aí, Adão, quantos nomes de animais você colocou hoje? Entendeu? Como é que foi seu dia, Adão? Porque Deus, ele não é um Deus que quer ficar oculto. Nós é que tapamos o olho, fechamos o olho para não ver Deus. Eu vejo Deus no coronavírus, eu vejo Deus no ser humano, eu vejo Deus na crise, eu vejo Deus na luta, na prova, eu vejo Deus em cada situação da existência humana. Numa bactéria, até nas coisas ruins, a gente vê Deus. Agora, se você não quer ver Deus, aí, porque o autor de Hebreus vai dizer que Deus falou antigamente pelos profetas, falou para os pais, mas também tem falado nesses últimos dias. Amém?
Ok, a chave do meu carro tá em cima da mesa lá na tesouraria. Só ir lá e pegar, tá bom? Ai, dar estudo ao vivo assim é mó complicado, né? Sempre dá essas pausas. Vamos avançando. Ô, João, pedi para você deixar o teu telefone carregando, porque nós vamos gravar para o YouTube depois. Tá carregando. Vai tirar lá, tá bom? O irmão precisa entrar lá num lugar e eu deixei o carro lá atrapalhando. Carregando. Deus de coisas grandes. Graças a Deus. Vamos avançar. Então, é o Deus que quer se revelar. Jesus é o clímax, é o ápice da revelação de Deus. Por quê? Porque é o Deus encarnado. Meu Deus, durante muito tempo ele vem falando, ele vem ministrando, ele vem falando, vem ministrando, e as pessoas não entendem. O que ele faz? Vou me manifestar. Vou me auto-revelar. Porque Jesus é chamado de quê? Emanuel. Deus conosco. É esse Deus conosco. João, como não está gravando, põe esse celular em cima para mim. Porque aí a gente corta um pouco essa... que chega esse pedestal. Só um minuto, irmãos. Eita, live difícil de fazer hoje. Aí, tá ótimo. Muito obrigado. Firma esse negócio para não ficar rodando. Aqui tá bom. Aqui tá ótimo. Aí, obrigado, João. Graças. Muitas graças. Pronto, sem sombra, né? É melhor. E eu não fico olhando para baixo o tempo todo. Vamos avançar. Então, Jesus é o clima, é o clímax, é o ápice da revelação da pessoa de Deus. Hebreus 1:3. Nós não vemos Deus. No entanto, quando você olha para Jesus, a gente vê nele tudo o que existe em Deus. Ele é o verbo divino, a palavra. Diz João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14, né? João vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus é o ápice da revelação de Deus. Por isso que nós precisamos amar, adorar, glorificar, estudar, perceber, ver, sentir, tocar, se relacionar com Jesus. Porque Ele é a revelação da pessoa de Deus. Tá gostando do estudo que eu tô vendo o pessoal aí botando, curtindo? Então compartilhe o estudo para ele ir mais longe, tá bom? Aleluia, porque não é tu. Vai buscar mais água para mim, por favor. Não tem problema. Pega uma aguinha lá para mim. Com gás acabou, porque eu só bebo água com gás. Glória a Deus. Hoje eu estou bem mais descontraído para dar o estudo. Onde nós paramos agora nessa questão de Jesus, o ápice da revelação de Deus. E agora nós temos as representações visíveis de Deus. Já vimos que Deus é o Deus do impossível, de ser visto pelo homem. Quando se diz que Deus apareceu, eram visões representativas de Deus, né? Representativas de Deus. Quando Deus se manifestava visivelmente, se apresentava através do anjo do Senhor. Muito obrigado. O anjo do Senhor apareceu, a forma, né? Deus é maravilhoso. Ele tem esse poder de se revelar. Então, quando você vê na Bíblia e o anjo do Senhor, é uma representação da pessoa de Deus. Diz que ele tinha a aparência de homem, né? Existem casos, o caso lá de Sodoma e Gomorra, que o anjo do Senhor aparece para Ló. Mas na verdade não foi Deus que apareceu, foi a representatividade do próprio Deus. Né? Representatividade do próprio Deus. Na saída do Egito, quando o povo sai do Egito, diz que uma nuvem de dia cobria eles para o sol não queimar.
e uma coluna de fogo de noite para eles não morrer de frio. Era uma representação da presença de Deus, né, protegendo e guiando o povo. Eita, que estudo tão bom. Eu tô correndo aqui por causa do horário, mas eu vou gravar e vai subir pro YouTube e você vai ter a oportunidade de ouvir e ver esse estudo de uma maneira mais detalhada, pausando, voltando. Então eu vou avançar aqui para fazer a gravação. O anjo do Senhor continua aparecendo nos livros históricos e proféticos da Bíblia. Você vê alguns casos na congregação de Israel, Juízes 2:4, né? Quando ele vai falar com Gideão, né? Que era comandante, né? Juízes 6:22, né? Gideão está ali pisando uvas onde se malhava trigo. E o anjo do Senhor vai aparecer para ele: o Senhor é contigo, homem valoroso. E Gideão, bem ousado, vai dizer: se o Senhor fora conosco, por que nos sobreveio tanto mal? Né? E também você vai ver quando o anjo do Senhor é enviado para castigar o povo de Israel, né? Em Samuel 24:16, do capítulo 24 ao 16, oh meu Deus, 2 Samuel me parece, 24. Também o anjo do Senhor é enviado para salvar Israel contra a Síria, 2 Crônicas 32, 21 e 22. Também é citado o anjo do Senhor como protetor, Salmo 34, versículo 7, que foi o texto que nós lemos no início do estudo. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra e os guarda de todo mal, né? Nós vamos ver ali também o livramento dos israelitas na fornalha, em Daniel 3:28. O anjo do Senhor está dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu costumo falar cabeça de nego, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego estão jogados dentro da fornalha, né? E o rei vai olhar e vai ver: eu joguei 3, mas tem 4. Os pentecostais é que gostam disso. O quarto homem da fornalha estava lá com Sadraque, Mesaque e o cabeça de nego. Aleluia, né? Quer dizer, várias manifestações da representatividade de Deus. Não significa que era Deus de fato, mas a representação desse Deus, né? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Fátima. Deus abençoe aí em nome de Jesus. No livro de Zacarias, que é o penúltimo livro do Antigo Testamento, você vai ver o anjo do Senhor. Ele é muito citado nesse livro de Zacarias. Então existem algumas passagens que vai ter essa referência: anjo do Senhor, que é identificado como o próprio Deus. Na gravação do YouTube eu vou subir todos os textos bíblicos ali, tá bom? Todos os textos bíblicos ali. Mas agora eu vou avançando, porque já vai 20 minutos para a gente terminar esse tempo de estudo. E eu não quero ultrapassar aí, porque é muito tempo ao vivo, a minha garganta dói, você também fica aí, né? Entra e sai e tal. Então, irmãos, é importante a gente entender e considerar que as manifestações de Deus, elas são feitas por anjos, por coluna de fogo de noite, nuvem de dia, né? Algumas manifestações em forma de leão, né? E aí, por aí afora vai. Agora, no Novo Testamento, essas manifestações do anjo do Senhor, você não vai ver. Vai ver pouquinhas citações no Novo Testamento, né? A gente vai ver a manifestação do anjo do Senhor, que é o que fala com Filipe, também aparece para Paulo, liberta Pedro da prisão, vai ferir Herodes, mas no Novo Testamento a presença divina se manifesta de forma sublime na pessoa de Jesus. Então, por isso eu quero desafiar os meninos que estão aqui. Hoje nós estamos em 5 pessoas aqui atrás das câmeras, e eu quero desafiar você também a mergulhar na vida de Jesus. Você precisa estudar sobre Jesus, comer Jesus. Nós vivemos a era das internets, né? Então, todo o tempo livre nós estamos navegando, falando com alguém,
se comunicando, faz parte do processo. Mas é muito importante que você saiba que a sombra, que você é assombração. É muito importante que você entenda que Jesus é, no Novo Testamento, a revelação máxima de Deus. A revelação máxima de Deus. A gente está chamando o Vitor aqui de assombração, porque ele está fazendo sombra na iluminação. Né, Janaína? Sai assombração, o sangue de Jesus tem poder. Né? Mesmo tendo o anjo do Senhor falado com Filipe, com Paulo, libertado Pedro. É bom a gente falar isso, sabe por quê? Algumas denominações supervalorizam o anjo. Vou avançar nisso. Algumas denominações supervalorizam o anjo. Você chega numa igreja qualquer por aí e você fala, tem anjo nesse lugar. A igreja, aleluia, oh glória, terra. Aí você fala assim, irmão, Jesus está entre nós. Amém. Então Jesus está voltando. Eu queria dizer para você o seguinte, quem é mais importante, o anjo ou o que criou o anjo? Jesus. Né? Então tome cuidado com essas denominações, tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado com essas revelações que o anjo, irmãos, eu vejo um anjo, eu já tive experiência de ver anjo, mas isso não significa nada, né? Quando Satanás está ali no livro de Judas, pelejando, né, pelo corpo de Moisés, o anjo vai dizer, o Senhor te repreenda, Satanás. Porque o anjo, ele está a serviço da igreja. E ter um lugar cheio de anjos, glória a Deus, é maravilhoso. Alguém chega, eu mesmo, às vezes a gente vai num lugar que você sente que a música está acontecendo uma coisa diferente ali. Você já teve essa experiência de você estar cantando e os anjos cantarem junto com você, você está adorando e os anjos estarem adorando junto com você, porque até os anjos reconhecem a supremacia, a grandeza desse Deus que é manifesto em Jesus. Tanto que no capítulo 6 de Isaías, você vai ver o quê? Você vai ver os anjos cobrindo as pernas, o corpo, o rosto, né? E com duas asas vão voar e eles vão declarar, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, a adoração a Deus até os anjos fazem. E o que não quis adorar foi lançado de lá para fora. Então, não se iluda com manifestações angelicais ou com visões angelicais. Esse é um problema que eu tenho com as igrejas neopentecostais. Eu prego em igrejas neopentecostais, mas é na linha, né? É a neopentecostal mesmo. Que o pessoal fala, olha, tem anjo voando neste lugar, em cima do povo, no altar, e o pessoal fica doido. Nossa, tem anjo aqui. E eu fico olhando, eu digo, meu Deus, tem gente que o povo vê anjo e começa a adorar, e o negócio, eu não preciso ver anjo para adorar. Eu não preciso ver anjo para adorar. Eu preciso ver Jesus para adorar. Quando você olha para Jesus, você vê o próprio Deus. Entendeu? Então, são dias de nós olharmos para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu posso ouvir um amém aí? Amém. Glória. É um glória, isso. Nós temos um varão de glória aqui no nosso meio, né? Aleluia. Mas o Novo Testamento, apesar de ter tido manifestação do anjo do Senhor, né? Ferindo Herodes, falando com Filipe, o ápice da revelação divina é Jesus, né? Em seu ministério, na sua morte e também na sua ressurreição. E nós aqui na igreja estamos nessa pegada de falar sobre Jesus, de adorar a Jesus, de glorificar a Jesus, de exaltar a Jesus, de bendizer a Jesus, de falar de Jesus. E não dá para falar de Jesus calminho, irmãos. Você começa a falar de Jesus, vai te dando
Ai, meu Deus, você fica animado. Você sobe o tom da voz, o volume da voz. Você quer dar glória, porque Jesus é Deus encarnado. Aleluia. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Amém ou não? Amém. Os judeus criticam Jesus por se considerar igual a Deus e dizer que ele era o próprio Deus, né? Várias pessoas o adoram e Jesus não rejeita a adoração. O pai do filho lunático vai adorar Jesus, Mateus 17,14. O leproso, que está em Mateus capítulo 8, versículo 2, que implora pela cura, vai adorar Jesus. O chefe da sinagoga, Mateus 9,18, vai adorar Jesus. A mulher cananeia, Mateus 15,25, vai adorar. O cego de nascença, João 9,38, vai adorar. E Jesus vai receber e aceitar essa adoração. Ou ele se considerava divino, ou ele era o maior enganador da história humana, né? E então eu prefiro acreditar que ele era divino, 100% homem, mas também 100% Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Oh Jesus, nós te adoramos nessa noite, neste lugar. É bom falar de Jesus, né, irmãos? É bom falar daquele que pagou um preço por nós. E eu tô nessa pegada já tem uma semana, uns 15 dias, só falando de Jesus, né? Como seu ensino e a sua vida, né? Ela mostra que Jesus não tinha um comportamento de um enganador, porque o enganador ele tem um fio, você consegue identificar o enganador. Então ele é de fato Deus. Os apóstolos e os anjos não aceitaram a adoração. A divindade de Jesus transparece no Monte da Transfiguração, na presença de 3 discípulos, Mateus 17, do 1 ao 6, que eles estão ali, uma nuvem vai cobrir eles, vai aparecer Moisés e Elias, eles vão conversar sobre a crucificação de Jesus, vai haver um corpo glorificado de Jesus, e Pedro vai dizer, vamos ficar aqui, vamos montar a tenda aqui, vamos adorar aqui. Mas eles precisavam descer do monte. Ali é revelado a divindade de Jesus, né? A divindade de Jesus. Então note, no rosto de Jesus, o rosto de Jesus, ele vai resplandecer como o sol nessa experiência. As roupas se tornam brancas como a luz, e a voz do Pai Celestial vai dizer, este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Escutem a ele. Né? A experiência do Monte da Transfiguração. Os discípulos ficam com medo, né? E caem sobre eles, de repente, vem sobre eles, cai o semblante deles, né? E isso vai fazer com que João diga mais tarde, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pedro também se refere a essa visão, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, 2 Pedro 1, 17, 18. Vamos caminhando para o final, vendo que esse Deus, né, maravilhoso, esse Deus que é glorificado, né, que é exaltado, tem prazer de se revelar. Nós é que não queremos receber essa revelação. Porque se a gente quisesse receber essa revelação, nós gastaríamos menos tempo assistindo Big Brother, gastaríamos menos tempo no TikTok, gastaríamos menos tempo no Netflix e mergulharíamos mais tempo em estudar e entender a trajetória de Jesus e sua obra. Se a gente fizesse isso, a revelação de Deus cresceria em nós. Nós seríamos pessoas de uma fé maior, seríamos pessoas mais amáveis, seríamos umas pessoas com mais uma possibilidade maior de ajudar o nosso próximo e de manifestar coisas que só tem em Jesus, que só se aprende em Jesus.
Esse é o problema da igreja contemporaneizada. Ela não conheceu Jesus, então ela tem dificuldade com perdão. Ela não conheceu Jesus, então ela tem dificuldade com fofoca, com promiscuidade, né? Hoje a gente vê algumas denominações em suas grandes reuniões se tornaram clubes religiosos, né? Não há diferença entre uma pessoa que conhece a Deus e uma pessoa que não conhece a Deus. Não se exerce misericórdia, não se exerce amor, não se exerce cumplicidade, né? Então você vê que esse ambiente é um ambiente que as pessoas não conhecem Jesus. Porque quem conhece Jesus é misericordioso, é bondoso, enfim, quem conhece Jesus cai, levanta. Quem conhece Jesus não desiste não, irmãos. Quem conhece Jesus não fica na deprê, ele entristece, mas ele levanta, porque o nome dele está escrito no livro da vida. Glória a Deus, glória a Deus. Nós concluímos nessa noite, faltando 9 minutos. O Deus inacessível, transcendente, providenciou muitos meios para se revelar a nós. Concluímos que, por fim, ele envia o seu próprio Filho, que é a exata imagem da sua pessoa, que vai transpor o abismo que nos separava dele, para nos alcançar em nossa miséria de pecadores. Adoro essa parte. Porque tem gente que se sente muito santa, né? Tem gente que se sente muito boa. Não, aqui na minha igreja não acontece isso. Não, eu sou pastor, sou mais santo. Nós somos todos nós pecadores. E eu gostaria muito de poder listar os nossos pecados, mas é vergonhoso até em pronunciar. Então nós temos aqui da glória que esse Deus separa, que o pecado, nosso pecado, que nos separa de Deus, ele providencia um meio para se aproximar de cada um de nós, né? E o autor vai dizer na conclusão, para nos alcançar em nossa miséria e em nossos pecados. Diante disso, que pessoas nos convém... Deixa eu só baixar aqui para eu ler o restante. Diante disso, que pessoa nos convém ser em humildade e submissão à sua vontade, nos dedicando ao serviço grandioso que abrange toda a terra. Então, irmãos, diante dessa verdade, desse Deus que é transcendente, emanente, o que nós vamos fazer diante desse Deus? Esse Deus que se revela através da natureza, através da vida, da dinâmica, da vida ou da morte, porque a morte não é um fim em si mesmo, né? João, em Apocalipse, vai falar da morte pós-vida e da vida, né, pós-morte. Morte após morte e vida após morte. João vai falar em Apocalipse. Diante desse Deus que quebra os paradigmas, quebra o protocolo, se torna carne e vem habitar entre nós, para que através de Jesus a gente consiga vê-lo claramente. O que nós vamos fazer diante desse Deus nessa noite, né? Se possa dedicar aí os seus dias à pessoa de Cristo, ao conhecimento da pessoa de Cristo. O TikTok, torocotoque, o TikTok não vai te revelar quem é Jesus, tá? Aqueles videozinhos os videozinhos do Instagram não vai revelar quem é Jesus. Não vai. Mas não tenha dúvida, Jesus vai revelar quem é Deus para você. Então gaste tempo, se dedique. Dedique-se tempo. Oh, meu Deus, o que é isso? Oh, meu Deus, vai daí, inimigo. Esses anúncios que saem no YouTube, que você quer botar uma música, eles não revelam Jesus. Se você pegar a sua Bíblia, você pegar a sua pequena Bíblia, procurar um lugar tranquilo, que não é a igreja, separar um tempo para se debruçar na palavra e estudar Jesus, você vai encontrar Deus.
E nele, irmãos, tem tudo que nós precisamos para esses dias. Então fica um desafio para você. Leia mais sobre Jesus. Mas pastor, eu oro. A oração é você falando com Deus. Deus recebe. Mas a Bíblia é Deus falando com você, revelando quem é Jesus. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Ele. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por esse tempo que nós passamos aqui, tentando entender a Tua palavra. Nos abençoa. Abençoa meus irmãos que estão em casa, os que estão aqui, aqueles que estão assistindo, mas que ainda vão assistir. Que haja revelação do Deus emanente e do Deus transcendente. É a minha oração no Teu nome. Nos dê sede para conhecer quem é Jesus. Nos dê ânimo. Nos liberta dessa corrente que existe nesses dias, que rouba o nosso tempo. WhatsApp, TikTok, YouTube, Netflix, programação. Você liga a televisão, Senhor, e ali está uma centena de programações para roubar a nossa atenção e nos distrair do foco verdadeiro. E nesses dias, mais do que outros dias, nós precisamos ter uma revelação clara do Deus emanente e transcendente. Vem sobre a tua igreja que me assiste nessa hora. Vem sobre nós que estamos reunidos aqui, poucos irmãos. Vem sobre a minha igreja. Vem sobre a minha cidade, trazendo revelação de quem o Senhor é. Mas isso só acontece quando nós mergulhamos no conhecimento de Jesus. É a minha oração no teu nome nessa noite. Nos dê sede pela tua palavra. Sede para entender a tua palavra. E a verdade é que há um bloqueio. Senhor, tu ministra no meu coração que alguns leem e não entendem nada. E elas fecham a Bíblia e vão fazer outras coisas. Senhor, enquanto tiver um filho, uma filha tua, debruçada na Bíblia, que as palavras possam saltar. Aleluia! Que a mente possa destravar. Que caia agora todo sofisma, toda fortaleza na mente, que dificulta a leitura, dificulta entender o que está sendo lido. Que quando teu filho e tua filha abrir a palavra para ler sobre Jesus, que a revelação salte da palavra e regue a alma dessa mulher, deste homem, desse jovem, desse irmão que me assiste nessa noite. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. 2 minutos para as 9, estou indo embora. Beijo para você que está acompanhando aqui. Que o Senhor te abençoe. Viu? Muito obrigado. O estudo maravilhoso não. O estudo não é maravilhoso. Maravilhoso é saber que tudo que precisamos conhecer sobre Deus está aqui dentro dessa Bíblia maravilhosa. Deus abençoe sua vida. Vejo você no nosso próximo culto ou no nosso próximo estudo. Mas não deixe de se inscrever lá no meu canal do YouTube. Eu tenho uma assistência muito grande aqui no Facebook, mais ou menos 6, 7 mil pessoas. Então você que está me acompanhando pelo Facebook, eu vou botar o link do YouTube aqui e você vai poder acessar lá, tá? Beijo no seu coração. Paz seja com a tua vida no nome de Jesus.